O casamento de hoje começou como qualquer outro que eu já organizei. Música suave, o cheiro de flores frescas espalhado pelo salão e aquela expectativa silenciosa que só um grande dia carrega. A noiva, radiante, parecia flutuar enquanto eu ajustava os últimos detalhes do véu. Tudo estava impecável, ou pelo menos era o que eu acreditava. Até ali, a única preocupação era manter o cronograma em dia. Ninguém imaginava que por trás da porta lateral da cerimônia, algo estava prestes a mudar o destino de todos. O noivo sempre foi calmo, quase sereno demais para a tensão típica de um casamento. Mas naquela manhã, ele chegou diferente. O olhar disperso, a respiração pesada, as mãos inquietas, nada combinava com o homem seguro que eu tinha conhecido nos meses de preparação. Tentei atribuir aquilo ao nervosismo. Afinal, até o mais estável dos homens balança antes de dizer sim. Mas havia algo mais profundo. Algo que não se explicava com ansiedade. Minutos antes da entrada dos padrinhos, enquanto eu ajustava o posicionamento das flores, o noivo me chamou para um canto. A voz dele saiu baixa, quase implorando para que ninguém mais escutasse. "Posso falar com você um minuto?" A sós, naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Cerimonialista há tantos anos, eu já sabia reconhecer quando uma bomba estava prestes a explodir. E o tom dele anunciava exatamente isso. Fechamos a porta da pequena sala de apoio ao lado do altar. Um espaço apertado, com uma mesa velha e um espelho que refletia a expressão angustiada dele. O noivo respirou fundo e, com a mão apoiada na parede para não desmoronar, disparou. Eu não sei se quero casar." As palavras ecoaram dentro da sala como se tivessem sido gritadas. Em segundos, tudo o que estava perfeitamente organizado se transformou em um caos invisível, silencioso, mas devastador. Por alguns segundos, eu simplesmente não consegui responder. Já vi noivas surtarem, mães desmaiarem, padrinhos brigarem, mas noivo confessar isso, minutos antes da cerimônia, nunca. A primeira coisa que pensei foi na noiva menos tão confiante, tão entregue, tão certa de que aquele seria o dia mais feliz de sua vida. E ali estava eu, encarando um homem que estava prestes a destruir tudo. "Respira", eu disse a ele. "Me explica o que está acontecendo." Eu sabia que aquelas próximas palavras dele poderiam virar um pesadelo, ou uma reviravolta digna de cinema. O noivo passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar a angústia estampada ali. Eu acordei hoje com uma sensação horrível, como se estivesse indo para algo que não é para mim. Ele falava rápido, atropelando as próprias palavras, desviando o olhar como quem tenta fugir da própria consciência. "Eu amo a Júlia, eu acho que amo, mas quando penso em entrar ali, parece que meu peito fecha." A voz dele vacilava entre o medo e um arrependimento prematuro. Era como ver um homem lutando contra ele mesmo. "Isso é nervosismo." Tentei argumentar mantendo a voz firme, mesmo que por dentro eu já soubesse que não era apenas isso. Todo mundo duvida um pouco antes de casar. É uma decisão enorme. Mas ele balançou a cabeça de forma enfática, quase desesperada. Não é dúvida. É outra coisa." A pausa dele me fez engolir seco. Eu fiz uma besteira. Naquele instante, senti que estava prestes a ouvir algo que poderia destruir mais que apenas uma cerimônia. Ele caminhou de um lado para o outro da salinha, como se buscasse coragem no chão. E então, sem olhar diretamente para mim, confessou: "Eu encontrei minha ex anteontem. Sem querer, foi rápido, foi estranho, mas bagunçou tudo aqui dentro." Ele bateu no próprio peito com força, como se quisesse arrancar o que sentia. Ela me pediu para pensar. Disse que talvez eu estivesse fazendo isso só por medo de ficar sozinho. Meu coração disparou. Isso não era só nervosismo. Era uma crise profunda. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando, calculando, pesando. Ele continuou: "Eu não fiz nada. Nada aconteceu, mas desde então parece que meu corpo todo quer correr, fugir, me esconder." A sinceridade na voz dele doía. Não era um homem mau, era um homem quebrado no pior dia possível para isso acontecer. E eu, no meio daquela confusão, precisava encontrar uma saída que não destruísse duas vidas, pelo menos não de forma irreparável. Respirei fundo e me aproximei.
Escuta, o que você sente por ela não apaga o que você construiu com a Júlia. Mas você precisa ser honesto consigo mesmo. Antes de tudo, ele me olhou, finalmente, com os olhos marejados. Eu não sei se escolhendo por amor ou por medo. E naquele momento, o barulho da música do salão começou a aumentar. Era o aviso de que os padrinhos estavam prestes a entrar. O tempo estava se esgotando e a decisão dele também. A música anunciando a entrada dos padrinhos ecoava como um relógio de contagem regressiva. Cada acorde parecia empurrar o noivo para um abismo emocional. Ele pressionou as mãos contra o rosto, respirando irregularmente. Eu não posso fazer isso com ela, mas também não posso mentir. O conflito rasgava a expressão dele de um jeito que eu só tinha visto em filmes. Naquele instante, percebi que a cerimônia não estava mais em jogo. Era a vida dele, e a da noiva menos que podia ruir. Ali mesmo, abri a porta da salinha com cuidado e espiei o corredor. Os padrinhos já estavam alinhados, sorrindo, posando para fotos. A mãe da noiva ajeitava o vestido com aquele brilho orgulhoso nos olhos. Ninguém desconfiava de nada. Aquele casamento só precisava de um fio de tranquilidade para seguir. E aquele fio estava sendo segurado por um homem que mal conseguia respirar. Voltei para dentro e fechei a porta. Você precisa decidir agora. E eu preciso te ajudar. Mas só se você for sincero até o fim. Ele segurou na beira da mesa, como se ela fosse a última âncora antes do naufrágio. Eu não queria te envolver nisso, mas você é a única pessoa aqui que consegue pensar com calma. A voz dele tremia, mas havia verdade ali. Quando encontrei minha ex, eu percebi que ainda sinto algo. Não deveria, mas sinto. Aquilo apertou meu coração. Mas quando eu vejo a Júlia, eu sei que ela não merece um homem dividido. Era a primeira vez desde o começo que ele falava o nome da noiva com firmeza. Senti uma pontada forte no peito. Júlia era uma mulher boa, amorosa, daquelas que sonham o casamento inteiro, desde meninas, e que dedicam cada detalhe à pessoa que amam. Pensei na felicidade dela enquanto se maquiava, nos olhos brilhando ao ver o buquê, no sorriso quando mencionava o futuro. E ali estava eu, ouvindo que talvez tudo aquilo fosse despedaçado por um amor antigo, mal resolvido, que ressurgiu na hora errada. Você vai precisar ser honesto com ela, ou honesto consigo mesmo. Só não pode machucar os dois. Ele fechou os olhos e respirou fundo, como quem se prepara para saltar de um penhasco. Eu, depois de anos vendo casamentos se levantarem e caírem por detalhes pequenos, entendia muito bem o peso daquela pergunta. Eu posso te guiar, mas a escolha é sua. E seja qual for, vai doer. Foi então que alguém bateu na porta. Forte, urgente. O noivo está pronto? A noiva já vai entrar. Agora, não havia mais fuga. Uma decisão precisava ser tomada. O som da batida na porta fez o noivo estremecer. Ele me olhou como um homem que havia perdido todas as defesas. Eu não posso subir ali fingindo, eu não consigo. Tinha algo de devastador. Na forma como ele dizia aquilo, não era covardia, era desespero. Então você vai dizer a verdade? Perguntei, sentindo o peso da escolha se instalar entre nós. Ele demorou alguns segundos, respirou fundo e respondeu com a voz despedaçada. Sim. Antes do sim, eu preciso que ela saiba com quem está casando. O mundo parou por um instante e então tudo começou a desabar. Saímos da salinha e caminhamos pelo corredor estreito. Cada passo parecia pesar toneladas. Os padrinhos sorriram ao ver o noivo se aproximar, sem perceber o furacão que girava dentro dele. A mãe da noiva segurou minha mão e perguntou: "Está tudo bem?" Eu sorri. O tipo de sorriso profissional que esconde tragédias. Vai ficar? Nunca torci tanto para não estar mentindo. Guiamos o noivo até uma porta lateral, onde a noiva aguardava com brilho no olhar. Ela estava linda, deslumbrante, radiante e completamente despreparada para o que viria. Quando o noivo viu a noiva, algo mudou dentro dele, menos algo que nenhum medo, nenhuma dúvida, nenhuma memória do passado conseguiu resistir. O sorriso dela, puro e cheio de amor, desmoronou todas as incertezas que o consumiam. Era como se o coração dele, até então sufocado, tivesse finalmente encontrado ar. Ele não conseguiu evitar. Lágrimas quentes brotaram nos olhos. Meu Deus!
Você está tão linda, ele murmurou, a voz embargada. Pela primeira vez naquele dia, ele sentiu com absoluta clareza. Era ela, sempre fora ela, sua futura esposa, sua parceira, seu destino. A noiva percebeu a intensidade no olhar dele e, preocupada, perguntou: aconteceu alguma coisa? Ele segurou as mãos dela menos e desta vez não tremiam por medo, mas por emoção. Júlia, eu preciso te dizer algo, mas não é o que você pensa. Ela respirou fundo, esperando o pior. Ele aproximou a testa da dela e confessou, com o coração transbordando: eu tive medo. Medo bobo, medo pequeno, medo de não ser bom o suficiente para você, de não te merecer. Mas quando te vi agora, eu senti... Não existe dúvida, não existe ex, não existe passado, existe você, só você. E eu quero te escolher todos os dias da minha vida. As lágrimas dela finalmente brotaram, não de dor, mas de alívio. Por um instante, o tempo pareceu parar, como se o mundo inteiro esperasse pela decisão dela. A noiva sorriu através das lágrimas, segurando o rosto dele com as duas mãos. Então casa comigo com verdade, com coragem, com amor. E ele, com o coração inteiro, pela primeira vez naquele dia, menos respondeu sem hesitar: eu quero casar com você agora, hoje e para sempre. Ela o puxou para um abraço que parecia costurar todos os rasgos do medo. Atrás da porta, o som da marcha nupcial começou. Eles se olharam, sorriram e decidiram entrar juntos, de mãos dadas, como quem escolhe o amor acima de qualquer sombra. Quando as portas se abriram, todos os convidados se levantaram, mas ninguém esperava o que viria. Antes de caminhar até o altar, o noivo pediu o microfone ao pastor. Com a voz firme, ele declarou diante de todos: eu quase deixei meus medos destruírem o melhor dia da minha vida. Mas quando vi a Júlia, eu entendi que amor não é ausência de medo, é coragem de ficar. A noiva chorou, os convidados choraram, eu chorei. E então, no momento dos votos, aconteceu algo ainda mais inesperado. Ele ajoelhou aos pés dela, tirou uma pequena caixinha do bolso, um anel que ele havia comprado meses antes, mas nunca teve coragem de entregar, e disse: antes de ser seu marido, eu quero pedir de novo, do jeito certo. Júlia, você quer se casar comigo hoje, amanhã, e todos os dias que Deus me permitir viver ao seu lado? Ela disse sim. Um sim que ecoou pelo salão como uma promessa eterna. Eles se casaram ali mesmo, sob aplausos, lágrimas e uma emoção tão grande que parecia iluminar o ar. E desde aquele dia, nunca mais duvidaram um do outro. O amor venceu, e venceu bonito. Obrigado por ouvir essa história emocionante. Se você acredita no poder do amor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um final feliz hoje. Até a próxima!